Boa noite, 8 de maio de 2020. Continuando, hoje vamos fechar o tema astrobiologia. Nós estamos naquela parte lá da zona de habitabilidade, zona estelar de habitabilidade. O que tu fez ali? É esse aí mesmo? Tá. A Terra ocupa um lugar privilegiado, então, como a gente falou, ela não é nem muito quente nem muito fria, nem muito quente como Mercúrio, como Vênus, e nem muito fria como Marte. Então, é um lugar privilegiado no sistema solar. Na órbita de nosso planeta é possível encontrar uma superfície em condições de pressão, CN, condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, em seu ponto triplo. Dependendo da massa, temperatura da estrela, da região, no caso é uma estrela de terceira grandeza, que é o nosso Sol. Outro aspecto, terras, forças de marés. Aí entra a questão da Lua. A Lua também influi na questão das marés. Maré baixa, maré alta. A hipótese de caráter antropocentrista, aqui, se não me engano, tem a ver com o princípio antrópico, que tem a tendência a formar o ser humano por essas condições de temperatura, de distância, temperaturas ideais para a vida baseada no carbono. No nosso caso é carbono. Em outros lugares no universo são outros elementos, mas aqui nós carbono, hidrogênio, chomps, oxigênio, enxofre, entre outros elementos. Principais seriam hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono e o enxofre. Quando se fala em proteínas, as proteínas com sulfeto, né, com enxofre. Sulfetos, sulfatos. E a questão da água como dissolvente universal, né? Então, H2O, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Claudecir Silva, um abraço, boa noite. Por que é tão importante o ponto tríplice na superfície? Porque a água como dissolvente universal. São várias perguntas. Por que não consideramos as zonas de habitabilidade para satélites ou corpos? Na verdade, se considera as Titã, Io, Europa com possibilidades de vida. Satélites de Júpiter e Saturno. E foi encontrado, inclusive, moléculas de água e de proteínas, aminoácidos. Phobos e Deimos em Marte não, e a Lua também não. Não, a Lua até parece que está congelada, né? Mas não água em forma líquida. Realdim Bortolin. Boa noite. Nesse aqui não aparece. Mas ali apareceu. Então a posição terceira ali. Aqui nós vemos a questão do desvio para vermelho. Quanto mais para o vermelho as estrelas, maiores grandezas. Bem embaixo à esquerda seriam as supernovas. SNE é supernova V. É uma abreviatura de supernovas. A gente estava pesquisando. Aí o nosso Sol ali está verde. Ali está verde, mas seria amarelo laranja, né? E depois lá em cima pouca possibilidade de vida. Não, muito tempo de pouca vida. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo existe isso. Too little time. E ali embaixo, pobre em metais. Em cima, rico em metais. Metal rich. Sendo que nas supernovas predominam os metais, né? As estrelas hidrogênio e hélio, e quando elas chegam à posição de supernova, predominam os metais. Começa a produzir outros elementos. Lítio e outros. Paulo Amador. A Lua é um caso único dentro do sistema solar. Nenhum outro planeta
possui um satélite tão grande em relação ao seu próprio tamanho. Alguns dizem que seria um deslocamento da própria Terra, tem algumas teorias. Exceto o sistema duplo do planeta Plutão e Caronte, que só tem o Caronte e Plutão, né? Plutão agora é considerado um planetóide, não é um planeta. Foi diminuído, no caso. Seu raio é a quarta parte da Terra e sua massa 1 sobre 81. A formação da Lua se produziu muito pronto, traz o impacto de um objeto do tamanho de Marte com o nosso planeta. Então, uma das teorias é que um meteoro teria se chocado e teria dado origem à formação da Lua. Há bilhões e bilhões de anos atrás. O principal efeito da Lua é a questão das marés, bloqueio do eixo de rotação da Terra. Ela gira do oeste para o leste, por isso que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. São as teorias meio loucas. A gente sabe que se ela se aproximar ou ela se afastar, a gente acaba morrendo. Não tem condições de. O mar pode subir ou descer, fica um caos. A distância dela é ideal. Se ela se aproximar, altera tudo. E se ela se afastar, altera tudo também. Aí entra no princípio antrópico também. E princípio biológico, da origem da vida, da biogênese mesmo. Ali a temperatura já. O vermelho ali é a temperatura? E quando ela está mais perto é a lua nova, né? Aí ela tá a cheia e a nova, aí tá mais perto da Terra. Foi a época que eles foram em 69 quando desceram lá. Tem mais efeitos psíquicos e paranormais. Isso aí já está provado cientificamente. Magnetismo e vida. O Sol, a Terra, em volta da Terra, tem a magnetosfera. Tem a heliosfera do Sol e tem a magnetosfera da Terra. O Sol não só dá vida, mas também põe em perigo contínuo. A cada 11 anos ele aumenta aquelas tempestades solares e acaba afetando até os satélites. Se bem que a maior parte da energia, e segundo alguns, ele influencia até no efeito estufa. A radiação ultravioleta, camada de ozônio, acaba interferindo na camada de ozônio, que é o O3, né? O O2 é o oxigênio, o O3 é o ozônio. O ozônio que bloqueia essa radiação que causa câncer, causa queimadura. O vento solar, ciclos de atividade a cada 11 anos. Se não me engano, 2012 foi né? As partículas carregadas provenientes do Sol são a campo magnético terrestre, então ele consegue neutralizar, conduzindo até as zonas polares, formando as auroras boreais e austrais. Boreais são mais comuns, né? Austrais não tem tanto. Uhum. Tem na série Cosmos, tem também. Durante as tormentas, Vanilza Debrida, Quasi Steph, essa eu não conheço. Campo magnético, núcleo fundido, tal. Tormentas geomagnéticas. Campo magnético terrestre se vê afetado pela atividade solar, é o que acontece a cada 11 anos. É isso aí. Lá em cima mostra a magnetosfera terrestre, o Sol e o vento solar. São em torno de 160 milhões de quilômetros, né? E em 8 minutos a luz do Sol está aqui. A 300 mil quilômetros por segundo. Os planetas grandes, então Júpiter, Saturno principalmente, depois Urano, mas principalmente Júpiter e Saturno. O papel dramático na configuração do sistema solar. Tem uma teoria que diz que Júpiter pode futuramente virar uma estrela. Até no 2020, 2001, 2020, na série do Arthur Clarke, eles colocaram essa questão. Os modelos mais aceitos da evolução e formação de nosso sistema mostram a migração dos planetas gigantes, desde órbitas mais pertas até que agora ocupam. Lejano é perto ou é longe? É longe, se não me engano. Logo, isto provoca uma difusão de pequenos corpos. Aquela história que
Os anéis de Saturno estão diminuindo, é verdadeiro? Saiu alguma coisa recentemente. Na atualidade, Júpiter, que uma das teorias é que ele seria tipo a Lua que se explodiu formando o cinturão, né? Os anéis. Assim como o cinturão de asteroides dentro do mar de Júpiter seria o planeta Maldek ou Marduk. Mas não tão visíveis como o de Saturno. Na atualidade, Júpiter atua essencialmente como paráguas, para raios gravitacional. Na verdade, é um guarda-chuva, né? Objeto predileto das estrelas e objetos errantes. Recentemente, aqueles meteoros explodirem em Júpiter, causando aquela. Se fosse aqui na Terra, seria o apocalipse. Schumacher, né? Era o Schumacher o pesquisador. Não é o piloto, era o astrônomo. Eram dois nomes, era Schumacher Levy. Acho que era Schumacher Levy. Chamando a porta, cercando é perto, o outro é longe mesmo. Ali é os canais de Marte, os supostos canais de Marte. Há evidências firmes sobre a presença de água líquida na superfície 3 bilhões de anos. É muito provável que houvesse um grande depósito de água em forma de mar. Ou aí é Júpiter. Uma grossa capa de terra gelada abaixo da superfície. Com formação da presença de uma fonte desconhecida de metano no planeta. Não, não é a Terra, não. Não, ali estava falando em. Nós estava falando em Júpiter ali. Então, metano, sul do norte. Verão do norte. Desvio para o vermelho. Ali não especificou. Desvio para o vermelho, quanto mais vermelho, maior. Antares é vermelho. Antares é 8 vezes maior que o Sol, se não me engano. Da constelação de Touro, né? É Touro. Não, não. Antares, ela é a estrela alfa de Escorpião. Alfa de Escorpião. Ah, tá, Isso. Escorpião. Inclusive, quem assistiu os Cavaleiros do Zodíaco vai se lembrar disso. Tinha o personagem lá, o Cavaleiro de Escorpião. A habilidade dele era agulha escarlate e ele tinha agulha de Antares. Daí se referia à estrela alfa É de Escorpião, Escorpião. Alfa de Escorpião. E a nossa mais perto é Alfa de Centauro. 4 anos-luz, né? É um outro braço da Via Láctea, né? Nós estamos num braço A e a outra estrela tá. alfa de Touro é Aldebaran. Ah, Aldebaran. Que é uma das 4 lá de Órion. Aldebaran, Betelgeuse, Rigel e Bellatrix. O famoso é onde tem as 3 Marias no centro. Montaca, não lembro o nome agora, uma é Montaca. Experimento das naves vikings. Cerca das sondas vikings. Lá na década de 70, né? 1970, por ali. O que estão comentando ali? Vai escurecer hoje. O que é isso aí? Igor Vieira. Ah, Igor é o que corta o cabelo, né? Vai escurecer hoje. Então, sondas Viking, Marte 1976. Modo de experimentos biológicos. Resultados que disseram foram nada concludentes. Deixaram aberta a porta à presença ou ausência da vida, lugares onde. Parece que vida microbiana até foi encontrada alguma coisa, mas vida maior não na dimensão visível. Supostamente na dimensões invisíveis, sim, mas não nas visíveis. Por exemplo, aqui na Terra nós temos a parte visível que é a nossa, tem a parte etérica, tem a parte mental, a psicosfera e onde estão os que a gente chama os espíritos dos mortos.
Então tem várias terras, assim como tem várias luas, vários Martes. São dimensões paralelas. Hoje se pensa que os experimentos não estavam bem desenhados, ao que as mentes para analisá-las, reações químicas que destruíram possíveis restos biológicos. Então não acharam nada concludente. Baixo do manto gelado, desde as observações da sonda Galileu, era Júpiter, né? Finais dos anos 90, suspeita que Europa. Então Europa, e aí Io e Europa. O satélite gelado de Júpiter pode albergar uma grande quantidade de água líquida abaixo da superfície. Então pode ter vida. As gretas de desenho e ausência de crateras indicam uma superfície jovem frequentemente renovada de forma similar aos movimentos das placas de gelo no Ártico. No entanto, é possível que esta água está também em forma de gelo fluido, posteriormente não apto para a vida. Possivelmente não apto para a vida. Recentes modelos têm demonstrado que abaixo do córtex do gelo deve haver algum importante reserva de água líquida, ao menos embaixo de estruturas do satélite. Uma análogo desse corpo é o Lago Vostok, no Ártico, cuja exploração em busca de vida tem dificuldades similares e leva anos realizando com utilização de instrumental capaz de perfurar a grossa camada de gelo, que é a capa de gelo. Então, se tiver água líquida, provavelmente tem vida similar a nós. Em um mundo perdido. Não entendi se pode escurecer hoje. Titã. Titã é uma lua de Saturno. Inclusive tem um desenho Titã, né? Inclusive tem um desenho Titã. É uma lua, a maior lua de Saturno. Possui uma atmosfera muito rica em metano. Então é muito parecida com a da época do início da Terra, né? E outros produtos da química do carbono. Na superfície tem encontrado desde a chegada da missão Cassini lagos de hidrocarboneto. Se tem hidrocarboneto, tem vida. É o CH2, cujo tamanho é similar em alguns casos aos grandes lagos da Terra. Começo de 2005, a sonda Huygens, da ESA, empresa europeia, pousou sobre a superfície desse satélite, mandando ao descer imagens do que pareciam escorrendas devido à presença continuada de líquidos na superfície. Correntezas. Sabemos também que em Titã chove às vezes de forma catastrófica, podendo criar-se gigantescos hidrocarbonetos, verdadeiro ciclo metanológico, como a Terra primitiva, antes dos dinossauros. Você tem observado discrepâncias com os níveis previstos de hidrogênio, o que pode haver uma origem biológica não comprovada. No entanto, a temperatura de 90 graus Celsius prejudica os processos químicos, na verdade, destrói as enzimas todas, né? As enzimas, para ter que funcionar, tem que ser 36, 37. As exceções são nas crateras, aquelas arquibactérias, e no gelo, né? São encontradas bactérias. E alguns fungos. Aqui, ó, interessante, ó. Parecido possivelmente com a Terra pré-biótica. Antes de vida. Antes da vida. O que pode estar acontecendo é o seguinte: não tem vida ainda, mas pode ter futuramente vai ter. É como se fosse a Terra primitiva, né? 3 bilhões de anos atrás. Tem alguns que propõem levar micróbios para lá ou levar plantas para lá para tentar fazer uma terraformação. A princípio na Lua, depois em Marte e quem sabe futuramente mais. Mas ainda são coisas muito caras ainda. O próximo passo é Marte, né? Tem um pessoal que está planejando ir para Marte. E é mais ou menos como a ida do Colombo, é sem volta, né? O Colombo voltou, acabou morrendo, mas
Mas a princípio é só para ir. Tem Titã ainda, tá? É no satélite. Mais Titã é bem parecido com a Lua. Imagem satélite, a sonda Cassini, né? E a Huygens. A Huygens. Era químico e físico, né? Pele de melão. Deixa eu ver o que fala ali, pele de melão. Outro satélite de Saturno. Encelado. Não conheço esse, é novo? Gelado como o caso de Europa e coberto. Só que Europa é de Júpiter. Coberto de estranhas falhas. Desde os anos 80, sabe que através dessas falhas se expele material ao espaço em forma de geysers, como o Old Faithful lá no Parque Yellowstone. Este material se vê sublimado, direcionando devido a diferentes pressões. Recentemente, Isso significa, se é sublimado, que ele não passa pelo estado líquido, vai do sólido direto para o gasoso. do Sol direto para o gasoso. Como gelo seco, né? Recentemente, graças à sonda Cassini, se tem podido conhecer a variação da temperatura através de ditas fatias e analisar a composição do gás expelido, então da espectroscopia. Né? O resultado tem sido que estão formados principalmente por água enriquecida em complexos orgânicos, então o complexo orgânico é vida. Como em Europa, a fonte de energia que é capaz de esquentar o interior do satélite são as forças da maré geradas pela imensa mole de Saturno. O que é isso? Encelado é, portanto, um dos objetivos astrobiológicos mais importantes do Sistema Solar. Esse aí eu não tinha ouvido falar. Acho que é um novo. Vida em rincões ocultos, então exoplanetas. Ao longo da história recente da criação do Sistema Solar, da ciência do Sistema Solar, se tem proposto uma certa seriedade à presença de vida em entornos exóticos. Nas nuvens de Júpiter, em comparados orgânicos, ricos em compostos orgânicos, pelos, porém carentes de superfície. Há nuvens de ácido sulfúrico, de Vênus, etc. Então, se é sulfúrico, aí acaba com a vida. Para qualificar as possibilidades de que haja vida em outros lugares, se tem estabilizado o índice de similitude entre a Terra, ESI, e o índice de habitabilidade planetária, PHI. Ambas listas estão lideradas por Titã. Então, o mais provável que tenha vida. Mais que Marte. É interessante, né? Porque sempre se fala que o mais provável seria Marte. Mas o mais provável é um dos satélites de Titã, de acordo com esse sistema aqui. De Júpiter. De Saturno. É. Titã e Saturno. Também no meio interplanetários, objetos como asteroides e cometas, eles são ricos em gelo, né, na verdade, e rocha. Podem ser ricos em material orgânico. No entanto, sua forte exposição à radiação solar, neutrinos, radiação solar, os converte em objetos secundários. Os próprios anéis de Saturno, eu nunca me esqueço disso. Passou uma vez numa retrospectiva de final de ano, naquele ano, não lembro que ano era, mas eu lembro que eu já era um pouco grande, que foi feita essa descoberta. Eles descobriram que o satélite de Saturno, os anéis de Saturno, eles tinham eram feitos de gelo. É, verdade. E parece que Netuno também tem satélite, né? Tem. Só não é tão visível quanto Saturno. Netuno tem anel também. Satélite é Caronte e Plutão, mas aí os anéis também tem, verdade. E tem 300 planetas semelhantes à Terra que já foram encontrados, né? Fora do nosso sistema solar. Sinceramente, eu acho difícil que não exista vida. Tem vida por tudo. Né? A gente só é ignorante ainda que a gente não descobriu. Não tem equipamento para detectar. Acredito que se existem civilizações alienígenas, é possível que exista uma até mais evoluída que já saiba da gente. Certamente. E segundo a teoria dos astronautas antigos, os deuses antigos eram os astronautas da época. E eles alegam que nós seríamos criações deles também, né?
E é interessante que o Gênesis fala no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é bem provável que nós somos filhos dos filhos criadores. Criação posterior, não diretamente de Deus, mas através dos filhos de Deus, dos filhos criadores. Que eram os deuses antigos. Infelizmente tem os anjos e os demônios, né? Tinha os astronautas bons e os ruins. Como aqui, né? Gente boa, gente ruim. Mais além, então, além do sistema solar. Então desvio para o vermelho, quanto mais vermelho, mais evoluída até chegar a supernova, ou anã marrom e estrela de nêutrons ou pulsares quasares. Atualmente são detectados e confirmados mais de 700 planetas extrasolares. A maioria deles se parecem reunir as condições adequadas para a vida. Não parece. Se bem que o que a gente vê é 4%, né? Tem 96% que a gente não vê. Tem matéria escura e energia escura, aquela coisa toda. Todo ano é descoberto novos planetas. É. Todo ano a gente vai ver pelo menos notícias de 2 ou 3 planetas que poderiam abrigar a vida, né? O problema é que quando é muito longe para tu achar a molécula de glicina, de serina, é mais complicado. Sim. Então no sistema solar eles conseguiram achar, mas fora do sistema solar é mais complicado. A gente só vai ter essa descoberta quando a gente evoluir primeiramente a nossa capacidade de viajar pelo espaço. Isso. Que é o primeiro passo. Né? É. Civilização 1, 2, nós estamos na 0, a segunda classificação do Michikaku. Nós não saímos ainda não chegamos nem a Marte. Quando sair do sistema solar, aí passa para a civilização 1. Nós ainda estamos na 0 pela classificação. No entanto, o sistema planetário em torno a G, Gliese 581, emana roxa, mais cercano ao Sol, possui ao menos um planeta dentro da zona de habitabilidade. Então esse GS 581. No caso de alguns planetas... É um sistema planetário, é um grupo de planetas. Daí tem ali um deles que pelo menos ele é possível que tenha vida. Na zona de habitabilidade. Ademais, podia caracterizar parcialmente a atmosfera. Lembrando que existe a vida microscópica, depois a vida animal, até chegar à vida humana, ou até extra-humana, né? Transhumana. Neste caso, de alguns planetas, caracterizar parcialmente a atmosfera, detectar a presença de sódio. Se achar sódio, também tem vida. Carbono, água, H2O e metano. CH4. Né? É possível detectar sinais da presença de vida nessas observações. O vapor de água e o metano se anunciam, por exemplo, o ozônio, O3. A busca dos análogos terrestres continua a surgir, ainda que a missão Kepler tenha posto manifesto alguns problemas intrínsecos, então problemas da própria exploração, dessa busca com os que não se havia contado. E se espera poder realizar grandes processos. Se pegar a questão de transcomunicação, de mensagens mediúnicas ou mensagens telepáticas, já se admite vida extraterra, pelo menos no ponto de vista psíquico. Canalizações. O que há entre as estrelas, então ali tem uma lista. Eu não entendi isso aí. Isso aqui são números romanos? Não, números de átomos. Ah, tá. Então aqui são substâncias químicas, provavelmente associadas à vida, e o número de átomos deles. Então aqui tem... Vou dar um zoom aqui. Isso. Ah, tá, compostos orgânicos, carbono, hidrogênio. É aqui, ó, com 2, hidrogênio, cloreto de alumínio, com 3, CO, monóxido de carbono, CH, cloreto de hidrogênio. Exatamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 para mais. Ah, tá, 12 para mais. Equação de Drake, isso aí a gente já falou em outra aula. Então, a equação da possibilidade de vida semelhante a nós. E aqui tem explicação, né, de cada uma delas. É bem interessante.
Daí aqui, esse N, ele representa o número de civilizações inteligentes capazes de se comunicar na galáxia. O R, eles são as estrelas que nascem a cada ano. Aquele asterisco ali, ele significa uma multiplicação. Aquele F ali, ele é a fração de estrelas que possuem Planetas, planetas. FP. É o FP. O NE é a fração de planetas capazes de abrigar vida. O FL é a fração de planetas onde a vida pode evoluir para formas inteligentes. O FI é a fração com desejo de comunicação, né? Civilizações que têm o desejo de se comunicar com outras. O FC seria a fração capaz de se comunicar, ou seja, civilizações que são capazes de se comunicar. Discos voadores e outros. Isso. E o L é o tempo que sobrevivem essas civilizações, né? No caso, na questão de especulação ali, nós seríamos a fração com desejo de se comunicar. Porque nós ainda não conseguimos nos comunicar. Talvez outras consigam se comunicar com a gente, mas Sim. nós ainda não conseguimos com outros. Né? Mas nós temos esse desejo. Inclusive, se diz que eles se disfarçam de anjos, de seres de luz. Que eles têm que se materializar para se comunicar, né? A não ser que telepaticamente também. Canalizações, telepatia. E até onde se sabe na questão da ufologia que eles são interdimensionais, são entre dimensões e universos paralelos. Inclusive, recentemente, a própria NASA e o Pentágono reconheceram os discos voadores e a vida extraterrestre. Inclusive, então, a própria NASA divulgou alguns, né? Uma das teorias é que muitos deles chegam a evoluir a tal ponto de fazer uma guerra nuclear e se exterminar. E aí não daria tempo de se comunicar. E os que conseguirem evitar uma guerra nuclear, uma catástrofe nuclear. Mas aí tem muita história da época do Projeto Manhattan, da época da bomba, que haveria um conluio dos presidentes da época com civilizações extraterrestres draconianas, do mal, né? Demônios, entre aspas. Então a Terra rara, conduzir do tempo, pouco comunicativas, não entendemos. A questão seria por telepatia, né? Porque eles não entendem a grande número de línguas que temos aqui na Terra. E a questão da conspiração mundial, teoria da conspiração, essa coisa toda. E muita gente não quer que as pessoas acordem mesmo. Não estamos sozinhos, né? O Projeto X, o Arquivo X já dizia, a verdade está lá fora. A teoria dos astronautas antigos diz. Inclusive, é uma série muito interessante, tá? Eu recomendo Arquivo X. Pra quem tem interesse nisso, eles falam uma seres híbridos e sequestros, contatos terceiro grau, quarto grau. Sim. Inclusive contatos sexuais mesmo. Inclusive fala de supostos monstros, tipo o monstro de Fleetwood, tipo o Minotauro, o demônio de Jersey, que eles seriam extraterrestres. Inclusive o Homem-Mosca aquele, né? Não é Homem-Mosca, Mariposa. Lá do interior dos Estados Unidos. Rafael Slashta. Tem um que é chamado Monstro de Fleetwood. Se você pesquisar a imagem, você vai ver que ele não parece bem um monstro. Ele parece um humanoide, um alienígena. Tem muitos seres humanoides e insetoides, híbridos, anfíbios, seres lagartianos, draconianos, seres parecidos com cachorro, com tanto felídeos quanto canídeos. Inclusive os desenhos da Disney foi baseado nesses planetas onde os animais andam em duas patas, conversam e falam e tudo. Então são evoluções paralelas. Nós evoluímos a partir dos primatas, nossos parentes são os orangotangos, chimpanzés, gorilas, e outras civilizações evoluíram de insetos, ou de anfíbios, ou de répteis, de outros seres, outros filos. Então, condições adequadas, então um grande filtro. Moléculas autorreplicantes, DNA, né? Vida unicelular simples, então os primeiros vírus, bactérias, algas. Vida unicelular complexa, aí já começa a aparecer as bactérias. Reprodução sexual, que até ali é assexual. E é tipo clone, né? E se tu pegar, por exemplo, o fungo, é também até chegar o masculino e feminino com a reprodução sexual. A multicelular, seríamos nós. Desenvolvimento cerebral,
Começa lá na Estrela do Mar, se não me engano. É, né? Na Estrela do Mar, né? E civilização atual e a colonização do universo. Coisa que a gente está recém começando. Uma ideia proposta nos anos 80 pelo cosmólogo Brandon Carter e ampliada pelo economista Robert Hanson, finais do século XX. A ideia é discutida em detalhes pelo livro Silêncio Inquietante, do físico Paul Davies. Propõe que chegar a uma civilização que pode expandir-se por toda a galáxia. Supõe. Aí tu já está na civilização 2 e 3. A 1 é quando passa Plutão, e a 2 já seria. 2 e 3 já seria na Via Láctea como um todo. Atravessar uma série de. O que diz ali? Aí acho que está se referindo a Alice no País da Maravilha. A Toca do Coelho, né? Mas tem também os buracos de minhoca. Acho que seriam os mesmos buracos de minhoca. São supostos caminhos, atalhos para passar de uma dimensão para outra, do universo para outro. Buracos negros e tudo. Cuja probabilidade de êxito é muito menor que a transição intermediária. Aí teria a questão de desmaterializar e rematerializar. Alguns dizem que não seria possível que no momento de desmaterializasse seria complicado rematerializar, né? Embora o Jornal nas Estrelas mostre essa possibilidade. Planteando ou conversando de outra maneira, o tempo necessário para passar de um estado ao seguinte é muito maior que o tempo requerido de cada um deles. Dado que detectamos pelo paradigma de Fermi, deve haver algum deles sumamente improvável, que requer tempos extremamente elevados. Esse evento se chamou o Grande Filtro. E este teve bastante implicações, mas podemos detenermos na seguinte pergunta. Está o Grande Filtro no passado ou no futuro? Alguns dizem que existem viajantes do futuro, né? Alguns propõem que os discos voadores, aqueles que as pessoas enxergam, seriam viajantes do futuro. E uma teoria mais louca é que seriam pessoas daqui mesmo que foram ao futuro e voltaram. São teorias bem malucas, se bem que pela física quântica tudo é possível. O projeto 7, eu pessoalmente acho que é dinheiro posto fora, porque eles enviam ondas de rádio e provavelmente civilizações superiores à nossa nem usam mais o rádio. Usam outras técnicas de comunicação, outros meios, laser, sei lá o que, mas não necessariamente o rádio. Uhum. Então eu pessoalmente acho dinheiro posto fora, não sei a tua opinião. Então, eu acho que se levar em consideração de fato que o próprio Carl Sagan falava em Cosmos, se tu tem civilização muito mais avançada que a gente, de fato, onda de rádio se torna primitivo. Um brinquedo obsoleto, né? Acho que seria mais ou menos como discar aqueles telefones antigos para tentar conversar com eles. E se for uma civilização muito mais evoluída, capaz dela perder todo o interesse no ser humano ao ver que ele é assim primitivo. Porque se tu se aprofundar nas figuras em plantações, então ele já tem até como construir aquelas figuras nos campos de lavoura. Olha o avanço deles, como se fossem impressoras gigantescas. Então é muito avanço. Então se há uma comunicação é telepática, é pela canalização, pela transcomunicação. Então eles estão indo pelo caminho errado. Não é mandando ondas de rádio. Teve aquele sinal lá, né? Mas depois não falaram mal. Tipo um ou. Os caras estavam emitindo e veio um sinal. E aí eles já desconversaram. Isso aí foi coisa que foi lançado e voltou. Que nem no filme que é Jodie Foster do Contato, tem as cenas da guerra e eles estariam recebendo a cena 50 anos depois. De volta. Manda para o espaço e volta. Mas poderia ser uma comunicação também, né? Não ficou meio no ar o negócio. Mas é interessante aquela figura que mandaram numa... Não sei se foi uma Voyager, foi uma daquelas lá. E depois apareceu uma figura em Campos de Lavoura, na Inglaterra, com a resposta. Ali foi uma prova que eles existem. E eles mostraram como é que é o sistema planetário deles, mostraram como eles conseguem vir até nós.
É bem interessante. Se você pesquisar na internet, crop cycles, campos de lavoura, vai encontrar essa figura. Inclusive ao lado do não sei se foi Arecibo, ao lado de um radiotelescópio. Apareceu a mensagem de volta. 20 anos depois. Então tem essa questão aí do tempo também, né? Ah, tá ali o sinal wow, wow, em 1977, durante 72 segundos. Proveniente de Sagitário. O sinal não se repetiu mais. Esse é o problema da ciência, né? Não teve a repetição. Aí eles descartam. Teria que ter repetição para ser estudado mais a sério. E aí tá a figura que eu falei, ó. Então foi mandado na Pioneer 10 e 11, que já saíram do sistema solar. Aí o macho, a fêmea, o nosso DNA num disco prateado de ouro, não, de ouro, acho que é de ouro, acho. E ali a concepção do DNA. Então, Pioneer 10 e 11, na época do Carl Sagan, lá na 1070. Então, as sondas Voyager depois, posteriormente, objetos mais longes, lejanos, fabricações do homem na fronteira do sistema solar. São os que estão mais longe, né? Em 74, uma mensagem em Arecibo. É, Arecibo mesmo. E a película 1999, 2000. Se realizaram diversas chamadas cósmicas. Em 2008, se enviou a mensagem ANFI, com direção a Gliese 581. Planeta extrasolar mais prometedor em relação à Terra. Mas poderiam mandar também para Titã, né? Mais perto. Então eles mandaram aquela mensagem e veio a resposta. É pena que aí não mostra o slide, mas se você pesquisar na internet, crop cycles vai aparecer. Eles já mandaram a resposta. Então aí entra a ufologia, o fenômeno OVNI. OVNI é português, objeto voador não identificado, e UFO em inglês, né? Fenômeno OVNI, desde os anos 50, principalmente 54, Roswell, Novo México. Guerra Fria, briga Estados Unidos e Rússia. Ivan Carlos de Pieri. A película, não. Periodista Bill Beckett inventou os platíbulos volantes, os discos voadores. O equívoco, ao equivocar-se em transmitir uma declaração de um testemunho em 1947. 47 é considerado o início da ufologia moderna. Existem relatos na Bíblia, inclusive na história César e outros, mas 47 seria a parte mais moderna. A primeira suposta abdução. Então, o que é abdução? É que seriam pessoas raptadas por naves. Teve lugar em 1961. Beth e Barney Hill. Dois morenos, né, afro-americanos. Eles teriam, depois sob hipnose, eles contam o que aconteceu com eles. A cor verde dos marcianos parece fundir as raízes no folclore celta. Isso eu não sabia. Desde 1912, com um livro de Edgar Rice Burroughs, o mesmo que fez o Tarzan, nunca haviam sido descritos. Ele tem outros livros interessantes sobre Edgar Burroughs. A emissão radiofônica da Guerra dos Mundos de Orson Welles, em 1938, também ia profunda volta do imaginário popular. Os homenzinhos verdes e tal. Só que os homenzinhos verdes tem na Capela Roslin também, né? Inclusive, esse Guerra nos Mundos aqui, ele é um dos livros que tem. Depois virou filme. É um dos livros que tem um dos livros mais importantes para a história da literatura contemporânea, né? E muito do que foi ele que inspirou a transmissão radiofônica, aquela falsa, né? Uhum. Que criou pânico em todo mundo. Aí começou toda a história, o Grande Irmão, Big Brother, essas coisas todas. A busca da vida conquista o espaço. Então as sondas Curiosity, tem fotos interessantes, tem inclusive uma que ela está numa cratera e parece que conseguiram ver máquinas ou seres extraterrestres. Né? E a NASA tentou encobrir, hoje ela não consegue mais encobrir. Então alguma coisa elas fotografaram. Hoje em dia ela tanto que não consegue mais descobrir que a própria NASA ela revelou que de fato
A aquelas, vida inteligente. é, aquelas, O aquelas, rosto marciano, aquela é, coisa toda, né? o que eles revelaram recentemente é que de fato são OVNIs, aquilo que eles Pirâmides fotografaram. em Marte, eles confirmaram ou não? Não vi isso. Mas Eu vi a parte de diversas filmagens que foram feitas que eles confirmaram que de fato são objetos voadores não identificados. Ninguém sabe o que é, é. né? Geralmente tem sempre uma explicação, né? Ah, porque é balão, Sim, porque é sim. Balão disso. meteorológico. Mas dessa vez não teve. É, porque a foto é complicada que tu pode montar, né? Sim. Tu monta fantasma, tu monta disco voador, tu monta qualquer coisa. A hipótese Gaia, então, supõe James Lovelock, ele é um biólogo, supõe que a Terra seria um grande ser, né? O nosso planeta, então, a deusa Gaia, aquela deusa antiga, como um organismo vivo. O próprio planeta, ele diz que os rios seriam como as veias, as artérias. A base científica, variações de temperatura graduais, as mudanças de salinidade dos oceanos, concentração do dióxido de carbono, efeito estufa, relação com a biodiversidade. A teoria tem recebido diversas críticas científicas, principalmente a incapacidade para articular um mecanismo de autorregulação. Na verdade, existe uma autorregulação, né? Tanto que a gente joga tanto lixo no mar e ele ainda consegue reciclar. Em todo caso, supõe uma perspectiva distinta para afrontar o problema da busca da vida no universo e sua sustentabilidade. Seria mais centrado na própria Terra mesmo, né? Investigação dos mares, o que é a vida, Cosmos, Carl Sagan, Terra Rara, Rare Earth, Astrobiology, Planetas e Vida. Richard Dawkins, não sei por que está ali, porque o cara até é ateu. James Lovelock, Gaia, Astrobiologia, o que é a vida. Esse eu acho que é o final, né? E a série Cosmos estão passando de novo, é muito interessante. Boa noite então a todos. Quem sabe semana que vem a gente fala das profecias, né? Tchau, tchau.